você conhece dois tipos de flagrantes ilegais que podem colocar o teu cliente em liberdade já na audiência de custódia? Nessa aula aqui hoje a gente vai trazer dois tipos de flagrantes que você pode levantar, né? Dois tipos de flagrantes ilegais que pode acontecer e que você pode levantar na audiência de custódia e qual o meio adequado para fazer isso, para você conseguir a liberdade do teu cliente já na audiência de custódia, né? Sair da audiência junto com o teu cliente e com certeza fortalecer o teu nome como advogado, né? Criminalista aí na sua cidade, na sua região. Eu vou compartilhar a tela aqui. Então, pessoal, aqui tipos de prisão em flagrante ilegais que pode soltar o teu cliente ainda na audiência de custódia que nós estamos falando, né? Então, a gente aqui, né, nem todo flagrante é legal, alguns são forjados e outros provocados. Então, aqui a gente já traz um indicativo, né, quais são esses flagrantes. O flagrante primeiro deles é o flagrante forjado e o outro é o flagrante provocado. Então, quando você fala em flagrante forjado, é aquele tipo de flagrante em que, como diz aqui nesse trecho aqui, né, no flagrante forjado, estamos diante de uma situação totalmente artificial, armada, para incriminar uma pessoa. Esse tipo de flagrante ocorre quando o autor da prisão forja uma situação, cria uma situação de fato que não existe, com o objetivo de legitimar uma prisão. Então, aqui, quando a gente fala no flagrante forjado, é aquele flagrante em que ele não existe, né? Que a pessoa não está cometendo nenhum crime, e a pessoa que efetua a prisão, a autoridade ou um particular, né? Já que o flagrante pode ser feito também por qualquer pessoa pode prender outra em flagrante, ela cria toda uma situação, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui, ele pega a droga, esconde na mochila da pessoa e faz o flagrante, por exemplo. É um flagrante totalmente artificial. Essa pessoa, ela nunca quis cometer, ela não tinha, não tinha conhecimento, por exemplo, da droga, como eu falei aqui, não queria cometer um crime e foi armada uma situação para ela. Então, essa é a primeira possibilidade, né? O flagrante forjado. Porque flagrante forjado é igual prisão ilegal. Então, quando a gente fala em prisão ilegal, tem outros vídeos aqui no canal, artigos no blog, né? Então, quando a gente está falando de uma prisão ilegal, a gente fala em relaxamento de prisão, né? Então, lá na sua audiência na sua audiência lá de custódia, né? Você vai alegar que esse flagrante é forjado, né? Apresentar os elementos que te levaram a essa conclusão e você vai fazer o pedido de relaxamento de prisão. A outra forma de flagrante legal que pode soltar o teu cliente é o flagrante preparado, né? Então, aqui nessa parte do texto diz, o flagrante preparado, no flagrante preparado, a autoridade ou particular, a pessoa pode fazer a prisão em flagrante, induz alguém a cometer um crime, justamente para que a pessoa possa prendê-lo em flagrante. Trata-se de uma armadilha. Então, que no flagrante preparado, a gente tem aquela situação, né? Por exemplo, o policial lá, apaisando, disfarçado, ele induz a pessoa, né? Ele sabe, tem a suspeita que determinada pessoa é traficante, tem alguma informação nesse sentido, ela, por exemplo, manda uma mensagem de WhatsApp para essa pessoa e diz que quer comprar a droga dela. Então, aqui ela está induzindo essa pessoa a cometer um crime. Por mais que essa pessoa, de fato, seja um traficante, por exemplo, esse crime específico, ela foi induzida ao cometimento. Então, nesse caso do flagrante preparado, a gente tem o tradicional, a figura do crime impossível, né, previsto no artigo 17 do Código de Processo, desculpa, artigo 17 do Código Penal, que trata dessa figura do crime impossível. Também nós temos a súmula 145 do STJ nesse sentido, né, dizendo que do STF, reconhecendo que o flagrante forjado é um flagrante ilegal. Então, nesse caso específico aqui também do flagrante preparado, né? Então, nesse caso aqui do flagrante preparado, a gente também está diante de uma prisão ilegal, e como uma prisão ilegal, cabe também o relaxamento de prisão. Então, da mesma forma, ali na sua audiência de custódia, você vai trazer esses elementos que demonstram que esse flagrante, ele é um flagrante preparado, né? E, por consequência, essa prisão se tornou
ilegal e cabe, sim, o relaxamento da prisão em flagrante. Então, erro comum na audiência de custódia, às vezes quem está iniciando não se atém a esses detalhes, né? Então, já vai discutir logo uma questão de aplicação de fiança, discutir sobre liberdade provisória, então vai trazer aqueles elementos ali, que não estão previstos os requisitos do artigo 312, por exemplo, né? Vai discutir se o crime cabe ou não cabe fiança, mas antes a gente tem uma coisa que deve ser um foco inicial, que é entender se esse flagrante, se essa prisão em flagrante ela é um flagrante legal ou não. Caso seja um flagrante legal, a gente faz o pedido de relaxamento de prisão. Então, analisar, o primeiro ato que o juiz faz é homologar o flagrante. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é analisar se esse flagrante ele é passível de homologação ou não, né? Caso a gente esteja diante de um flagrante legal, ele não deve ser homologado. Então, aqui uma estratégia prática para quem atua na defesa criminal, né, para adotar. O primeiro ponto, identificar tipo do flagrante, né? Esse é um flagrante próprio, impróprio, um flagrante preparado, um flagrante forjado, né? Entender o que está acontecendo, como foi esse flagrante. Inclusive, quando você conversar com o seu cliente, né, na conversa inicial, eu trabalho bastante essa questão também para os alunos da mentoria. Primeiro passo, entender do cliente como se deu essa prisão em flagrante, para você saber se algum desses casos de ilegalidade dessa prisão, né? Você entendeu como que foi feita a prisão em flagrante. Depois você, na audiência, você vai mostrar essa ilegalidade, né? Que elementos, apesar de ser bem processo bem inicial, já mostrar, destacar para o juiz os elementos ali que levaram a crer que se trata de um flagrante forjado ou de um flagrante preparado, né? E, por fim, você vai fazer o pedido de relaxamento de prisão. Então, só para lembrar, né? Isso é uma dúvida bem comum dos iniciantes. Então, como a gente ainda está na fase inicial, a gente está a gente não está discutindo aqui prisão preventiva, né? A gente está discutindo aquela prisão cautelar precária do flagrante, né? Então, se essa prisão ela se demonstra ilegal, se esse flagrante se demonstra ilegal, você faz o pedido de relaxamento de prisão, pedido de liberdade provisória, de revogação de prisão preventiva, a gente já pressupõe que já superamos essa parte, a gente já foi decretada a prisão preventiva, né? Então, como a gente ainda não tem uma decretação de prisão preventiva, a gente está trabalhando essa questão aqui especificamente, né? Esse exemplo que a gente está dando. A gente está tratando da ilegalidade ou não do flagrante, a gente fala em relaxamento de prisão, se observar que esse flagrante ele é ilegal, né? Então, aqui, prisão ilegal, nos conserta, se relaxa. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente fala, né? Então, para você entender um pouco melhor essa questão do flagrante, se você quiser aprofundar também nos seus conhecimentos um pouco mais, né, te convido a conhecer o nosso treinamento, vou deixar o link aqui, sobre nosso treinamento sobre prisões, medidas cautelares e liberdade, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você aprofundar um pouco mais. Deixa eu encerrar o compartilhamento aqui. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo da semana, espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários se você já enfrentou alguma situação dessas, ou acrescente algo mais aí para a gente crescer e estudar junto o processo penal, o direito penal como um todo, e a advocacia criminal na prática. Forte abraço aí, até o próximo vídeo.